Boa noite, professor. Meu nome é João Victor Forteles. Eu vou apresentar a aula sobre capacitores, a associação e circuitos de RC, né? Que é da disciplina de eletricidade e magnetismo 1, que ela vai do capítulo 25 do Heider até o 27. Bem, de início, eu gostaria de falar um pouco sobre capacitores, né? Que o capacitor é um componente eletrônico que vai ser capaz de armazenar energia elétrica na forma de um campo elétrico. Ele vai ser formado por duas plaquinhas que são condutoras e são separadas por um material isolante, que a gente chama de elétrico. Quando a gente aplica uma diferença de potencial nessas placas, vai gerar um campo elétrico responsável por armazenar energia. Esses capacitores são muito utilizados nos circuitos eletrônicos, principalmente para armazenamento temporário de energia. Aqui no conceito de capacitância, a capacitância é a grandeza que vai indicar a, a- a capacidade que o capacitor tem de guardar carga, de armazenar carga. Quanto maior for essa capacitância, maior vai ser a quantidade de carga que esse capacitor pode carregar. E ela é dada por essa equaçãozinha aqui, né? Capacitância vai ser igual a carga sobre a tensão, onde a carga vai ser a quantidade de energia armazenada no capacitor e a tensão vai ser a diferença do potencial elétrico entre as plaquinhas do capacitor. Essas são as unidades de medida da capacitância. Ela é medida em farad. Mas se é uma medida muito grande, a gente utiliza os múltiplos dela, né? Que é o microfarad e o picofarad. São os mais utilizados pela medida do farad ser muito grande. Aqui no processo de carga do capacitor, é, para ele ser carregado, de início ele precisa estar totalmente descarregado. Aí ele vai acumular energia elétrica que vai ser transferida a partir de uma fonte de energia. Eu vou abrir a simulação para demonstrar aqui. Pronto, professor, aqui no simulador fica mais fácil de demonstrar isso. Nesse momento, o capacitor vai estar totalmente descarregado. Está vendo aqui no multímetro, né? Aí, para a gente carregar, a gente precisa conectar ele a uma fonte de tensão. No caso, vai ser essa bateria de 10 volts aqui. A energia vai sair aqui, os elétrons vão sair, passar, percorrer pelo resistor e chegar no capacitor, onde vai passar a armazenar carga elétrica. Ela vai se armazenar entre as plaquinhas, vai formar meio que um campo elétrico entre elas, e é nesse campo elétrico onde vai ficar armazenada a carga. Aí a tensão vai aumentar de forma progressiva, né? À medida que o capacitor vai acumulando carga, essa tensão entre as placas vai aumentar. Ao decorrer do tempo, a corrente elétrica no circuito vai diminuir, porque a tensão do capacitor vai passar a se opor à da fonte, até que a tensão do capacitor se iguale com a da bateria. Aí a corrente vai se tornar praticamente nula. Aqui é um capacitor de placas paralelas, né? É o mais simples dos capacitores. Ele é formado por essas duas plaquinhas aqui, condutoras planas, que possuem a mesma área e são separadas por uma pequena distância. Entre essas placas vai existir um material isolante, que a gente chama de dielétrico. Mais à frente eu vou falar sobre o dielétrico.
Quando a gente aplica uma diferença de potencial entre essas placas, vai ocorrer a separação de cargas. Uma dessas placas vai ficar positiva, no caso essa aqui da esquerda, e outra fica negativa, essa da direita aqui, nossa imagem. Isso vai criar um campo elétrico entre essas plaquinhas aqui. E é nesse campo elétrico onde vai ficar armazenada toda a energia que foi mandada para essas placas. E na demonstração da capacitância, a gente vai tentar entender de onde veio a expressão da capacitância de um capacitor de placas paralelas. Ela vem da lei de Gauss, que diz que a carga armazenada na placa pode ser escrita com essa equaçãozinha aqui. Para mudar a cor, para ficar mais visível. Por essa equaçãozinha aqui. Onde o epsilon vai ser a permissividade do meio, o E vai ser o campo elétrico e o A vai ser a área da plaquinha que a gente está calculando. A gente também sabe que a diferença do potencial entre as placas vai ser dada por essa equaçãozinha aqui. Sabendo que esse D é a distância entre as placas, o E e o campo. Quando a gente utiliza na definição de capacitância que eu citei anteriormente, a gente pode substituir essas duas expressões nessa equaçãozinha. E a gente vai chegar nessa aqui, ó. Essa equação vai mostrar que a capacitância vai aumentar quando a gente aumenta a área das placas e vai diminuir quando a gente aumenta a distância entre as placas. O material dielétrico também vai influenciar nisso, né? Dependendo da permissividade elétrica que o material dielétrico tiver, vai aumentar ou diminuir a capacitância. Aqui é o capacitor cilíndrico, é o mais comum que a gente encontra. Ele é formado por um cilindro com condutores coaxiais, né? Coaxiais, aquele cabinho com outro dentro. Dois cilindros, um dentro do outro. Quando a diferença de potencial é aplicada, vai ocorrer a separação de cargas entre os cilindros, que vai criar um campo elétrico dele, né? A energia que fica armazenada nesse campo, como eu citei anteriormente, ela vai ficar armazenada nesse campo. Como eu falei, esse capacitor é muito utilizado em cabos coaxiais, né? Para transmissão de sinais, transferência de dados. A capacitância dele vai depender dessa formulazinha aqui. Ela vai nos dizer que a capacitância vai aumentar quando a gente aumenta o comprimento do capacitor, ou utilizamos um material dielétrico com uma permissividade maior, né? Para aumentar a capacitância. Esse é o capacitor esférico. Esse capacitor esférico ele é formado por duas cascas condutoras concêntricas. Vai ter uma esfera no centro e outra no exterior, onde ambas vão ter condutividade elétrica. Nesse exemplo aqui, a nossa casca externa é negativa e a nossa casca interna é positiva. Quando a gente aplica a diferença de potencial nessas cascas, vai ocorrer a separação de carga e vai formar o campo elétrico, que, como nos outros, é onde fica armazenada a energia. Esse modelo é muito utilizado quando a gente estuda eletrostática, porque ele facilita muito na aplicação da lei de Gauss para analisar os campos elétricos. Ele é,
A capacitância desse condutor esférico é dada por essa fórmulazinha aqui, que a capacitância do capacitor esférico vai depender dos raios, né? Do raio interno e desse raio externo. E também do meio da permissividade do material, como nos outros. Aqui, ó, o capacitor de corrente elétrica. Nessa imagenzinha, a gente vai ter aqui no centro o material dielétrico, né? Que, que é um material isolante que fica entre essas placas. Materiais isolantes como o vidro, o plástico, cerâmica, esses materiais que são isolantes. Quando aplicamos uma tensão, o dielétrico vai se polarizar, ele se polariza dessa forma, e vai reduzir o campo elétrico interno. Com isso, o capacitor consegue armazenar a carga para ter a mesma tensão, para a mesma tensão. Por isso, quando tem esse dielétrico, né, no capacitor, vai aumentar a capacitância. E essa capacitância pode ser expressa por essa equaçãozinha aqui, ó, onde K vai ser a constante dielétrica e o C0 é a capacitância do capacitor sem o dielétrico, né, no caso. Aqui em capacitores paralelos, né, nessa associação de capacitores paralelos, todos esses capacitores vão estar ligados ao mesmo ponto do circuito. Eles estão ligados à mesma tensão, esse ponto aqui. Então, todos estarão submetidos à mesma tensão, né, da fonte. A carga total armazenada vai ser a soma das cargas de cada capacitor, né? Como consequência, essa capacitância equivalente também é a soma das capacitâncias individuais, como está demonstrado aqui, ó, capacitância equivalente. Quando a gente liga os capacitores em paralelo, a capacitância vai aumentar, permitindo um maior armazenamento de carga para uma mesma tensão aplicada neles. Né? Um detalhezinho importante aqui no paralelo, uma curiosidade importante, característica importante, que interessante, que a capacitância equivalente é maior do que qualquer capacitor individual. Ah, aqui na associação em série, na associação em série, a gente vai ter que todos os capacitores são ligados um após o outro. Um é ligado no outro. Nesse tipo de ligação, o, todos vão armazenar a mesma quantidade de carga elétrica, ou seja, Q1 vai ser igual ao Q2, a carga dele vai ser igual a deles, e assim por diante. Já a tensão fornecida pela fonte é dividida entre todos os capacitores, de modo que a tensão total da soma é a soma de todas as tensões nos capacitores. Então, a tensão total vai se dividir entre esses capacitores e a tensão total vai ser a soma. Portanto, vai ser equivalente. E, e vai ser calculado a partir dessa formulazinha aqui. Assim, em uma associação em série, a capacitância equivalente é sempre menor que a menor capacitância individual. Que no, que é uma comparaçãozinha, né, entre a associação em série e a associação em paralela, né? Na paralela, a gente vai ter capacitores que possuem a mesma tensão e a capacitância equivalente à soma de todas as capacitâncias individuais.
o que acaba aumentando a capacidade de armazenar carga, né? No paralelo. Agora no em série, todos os capacitores vão armazenar a mesma carga, mas já a tensão vai ser dividida entre todos eles. Nesse tipo de capacitor, a capacitância equivalente é sempre menor que a menor capacitância do conjunto. Para resumir tudo, o paralelo aumenta a capacitância e o em série aumenta a tensão que o conjunto suporta, o conjunto de capacitores vai suportar. Aqui na corrente elétrica, vai ser um movimento ordenado das cargas elétricas através de um material condutor, né? Esse movimento vai ocorrer quando a gente aplica uma diferença de potencial. Vai criar o campo elétrico responsável por direcionar as cargas. A, a corrente elétrica, ela representa uma quantidade de carga que atravessa uma seção do condutor. É uma quantidade de tempo de carga que atravessa o condutor em determinado tempo. Isso vai ser a corrente. Quando a gente tem uma corrente constante, a gente pode utilizar essa formulazinha aqui, ó. Carga sobre tempo. A unidade de medida dela vai ser o ampere por coulomb por segundo. Carga por segundo. Coulomb de carga por segundo. Aqui na lei do Kirchhoff, que é a lei das correntes, né? A primeira lei do Kirchhoff, que afirma que em qualquer nó de um circuito, nó são esses encontrozinhos aqui, qualquer nó do circuito vai ser a soma das correntes que entram, que, no caso, a soma das correntes que entram vai ser igual à soma das correntes que saem. Isso quer dizer que a carga não pode se acumular em um único ponto do circuito. A mesma quantidade que entra, a, a mesma quantidade de corrente que chega no nó é exatamente a mesma quantidade que sai do nó. É basicamente isso, a primeira lei do Kirchhoff, a lei das correntes. Aqui na resistência elétrica, vai ser a propriedade do condutor de se opor à passagem de corrente elétrica. Quanto maior for a resistência, maior vai ser a dificuldade da corrente elétrica atravessar o material. De acordo com essa leizinha aqui, John, essa lei fundamental, a resistência vai ser dada pela razão entre a tensão aplicada à corrente elétrica. Ela vai ter como unidade de medida o ohm, representado pela letra grega ômega, e esse símbolozinho aqui de zigue-zague. Aqui na resistividade, é a propriedade, é uma propriedade característica do material e vai indicar o quanto ele dificulta a passagem de corrente elétrica. A resistência de um condutor vai depender dessa resistividade do que o material dele vai ter, né? Do comprimento do fio, da área, da seção. E isso, e essa resistividade vai ser dada por essa formulazinha aqui, fórmula da resistividade, onde o ρ vai ser a resistividade do material e L o comprimento do condutor. E o A vai ser a área de toda a seção transversal desse condutor. Que eu pus um exemplo do cobre, né? Que é um bom material condutor. É um excelente condutor. Aqui na lei de Ohm, ela vai estabelecer a relação entre corrente e tensão, que é aplicada em um condutor. De- desde que a, desde que a resistência seja constante, né? No caso,
ela vai ser dada pela fórmulazinha que eu citei, por essa fórmulazinha aqui, ó, da lei de Ohm, que é dado volts por o R é a resistência e o I é a corrente. Para uma mesma resistência, quanto maior for a tensão aplicada, maior vai ser a corrente elétrica que vai percorrer o circuito. Esses materiais que obedecem essa relação, a gente chama eles de materiais ômicos. Aqui nesse gráfico, eu pus a representação gráfica dos materiais ômicos que obedecem essa ordem, e no gráfico ele forma uma função afim, né? Uma função retazinha, essa retinha afim. Aqui, os materiais que não obedecem essa relação, a gente chama de materiais não ômicos. E o gráfico deles é representado por uma funçãozinha exponencial. Aqui em trabalho de energia, para que exista uma corrente elétrica em um circuito, vai ser necessário uma fonte que gere energia, né? Que realize o trabalho das cargas elétricas. E, e essa capacidade da fonte, a gente chama ela de FEM, é a palavra que eu botei aqui, ou força eletromotriz, que apesar desse nome, a força eletromotriz não é uma força mecânica, né? Não é uma força convencional. Ela representa o trabalho realizado pela fonte, que é o trabalhozinho realizado pela fonte para transportar uma unidade de carga elétrica, transportar essa unidadezinha de carga elétrica. Ela vai ser dada por essa equaçãozinha aqui e ela vai ser medida em volts. Aqui no circuito RC, o circuito RC, né, como eu mostrei aqui no laboratório, ele vai ser formado pela associação de um resistor, de um capacitor e de uma fonte de tensão. Nesse circuito aqui, o, o resistor vai limitar a corrente elétrica, enquanto esse capacitor aqui, vai armazenar a energia na forma de campo elétrico, como eu citei anteriormente. Durante esse processo de carga e descarga, a tensão desse capacitor e a corrente elétrica não vão mudar de forma instantânea, mas elas vão variar de uma forma gradual. Esse comportamento transitório é uma das características do nosso circuito RC, que carga de um capacitor no circuito RC, né? Como eu falei anteriormente, a carga vai ser dada de forma gradual, né? Considera- Considerando que o circuito RC, que o capacitor, né, do circuito RC vai estar inicialmente descarregado, né? Quando a gente fecha o circuito, aqui, ó, fecha o circuito, a corrente elétrica vai ser máxima, porque o capacitor vai se comportar inicialmente com um curtozinho, né? E à medida que esse capacitor vai acumulando carga, a tensão dele vai aumentar e vai passar a se opor à tensão da fonte, né? Ah, e, e quando essa tensão passa a se opor, né? Ela vai diminuindo gradativamente a corrente elétrica. Até que cheguei no final, né, do processo de carregamento, que a tensão vai se igualar com a da fonte. Aqui na constante de tempo,
ela vai ser representada por essa letrinha tal, dada pela fórmula, por essa fórmulazinha aqui, onde R vai representar a resistência e C a capacitância, do nosso capacitor. Ah, após um certo período de tempo, né, que é aproximadamente esse valor aqui que eu pus, 63%, ah, nosso capacitor vai passar a atingir as tensões finais, né? É o processo que ele vai aumentando a vai dificultando, né, a passagem de carga. E, e aproximadamente nesse tempozinho aqui, ó, de 5 taus, que é o nossa formulazinha, o capacitor vai estar praticamente carregado, né? Carga máxima. Aqui na descarga do capacitor, é, o capacitor vai ser o processo oposto da carga, né? O capacitor vai estar totalmente carregado. A gente vai desligar ele da fonte de tensão. O que vai acontecer? Ele vai passar a gerar corrente elétrica aqui, né? Carga, que vai passar pelo nosso resistor. Essa energia vai ser dispersada em energia térmica no nosso resistor. O capacitor vai descarregar aos poucos. Aqui na aplicações do capacitor, os capacitores vão possuir diversas aplicações, né? Na eletrônica, nas fontes de alimentação, eles filtram as oscilações de tensão, eles também são utilizados como filtros eletrônicos para separar diferentes frequências de sinais de rádio, de áudio. E também estão presentes, né, em flashes fotográficos, por exemplo, onde eles armazenam energia e liberam de forma rápida. Nesses circuitos, né, com temporizadores, em geral, esses capacitores são componentes importantes para dispositivos eletrônicos, como computadores, celulares e mais, né, na tecnologia no geral. E aqui eu pus um pequeno resuminho de todos os tópicos que foram abordados durante a aula. E é isso, professor. Acho que deu para falar sobre um pouco de tudo. Com certeza dá para se aprofundar bastante, muito mais. Tem mais tópicos que eu omiti aqui, que eu não considerei tão importantes para falar, pra até chegar no nosso circuito RC. Tem algum, tem a segunda lei do Kirchhoff que eu omiti também. Tem vários tópicozinhos que eu omiti, mas no geral eu tentei filtrar tudo que é mais importante, que eu considerei mais importante para a gente falar sobre o circuito RC, até chegar no circuito RC. É isso, professor.